A graça e a paz do Senhor para os irmãos, amém? É uma grande alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês. Agradeço ao meu querido primo Wagner pelas bondosas, gentis e caridosas palavras. E é muito bom, de fato, poder estar aqui com os irmãos para refletirmos sobre um assunto tão importante. Estamos para comemorar, na verdade, os cristãos do mundo inteiro, os 500 anos da Reforma Protestante. E eu gostaria de refletir com vocês sobre o assunto que vocês têm aqui nos slides, Reforma Protestante, definição, causas, princípios e perspectivas. Espero que Deus nos auxilie nessa meditação acerca de vários assuntos, direta ou indiretamente concernentes à sua palavra, e que tudo isto seja para a glória dele, amém? Queridos, eu gostaria antes de tudo, de convidá-los para abrirem as vossas Bíblias um texto das Escrituras. A meu ver, ele não tem uma ligação direta necessariamente com o tema da reforma, mas indiretamente tem a ver. Inicialmente, ele expressa os sentimentos de Davi, mas eu creio que isso tem alguns desdobramentos importantes para os nossos dias. Quero ler esse texto, depois fazer uma oração com vocês, e em seguida meditaremos um pouco sobre o tema desta noite, amém? O Salmo 103, nos versículos 1 e 2, Salmo 103, versículos 1 e 2, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Amém? Vamos orar mais uma vez. Se você puder ficar em pé, ainda que brevemente. Se não puder, fique assentado mesmo, mas o importante é que oremos, que busquemos a Deus nesse momento. Amém? Pai, queremos te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade, por esta igreja que existir. Particularmente te agradeço pela vida do meu primo Wagner, sua esposa, sua família, por todos os irmãos, irmãs, pastores aqui presentes desta igreja, todas as denominações presentes também hoje aqui representadas. Ajude-nos, ó Senhor, a refletir sobre este assunto tão importante que envolve os 500 anos da Reforma Protestante que estamos para comemorar nos próximos dias, e que os ensinamentos que podemos extrair de todos estes assuntos ou eventos que, direto ou indiretamente, foram pertinentes à reforma, estejam presentes em nossa vida. Tudo aquilo que te glorifica, tudo aquilo que te honra, tudo aquilo que é condizente com a sua palavra, que sirva nesta noite para edificar a nossa fé e também para o louvor e adoração apenas do teu santo e eterno nome. Fique conosco, nos abençoe e nos instrua nesses breves momentos. É o que nós te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podem se assentar. Meus queridos, eu li esse trecho de início, de propósito, porque ele diz no versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Particularmente creio que a Reforma Protestante, que está para comemorar 500 anos, é um destes maravilhosos benefícios que Deus graciosamente nos concedeu. Especialmente numa época de tamanha impureza sexual, de tamanhos problemas de imoralidades, de todos os tipos, de todas as sortes no contexto da igreja medieval. Deus levantou homens, não apenas como Lutero, mas como Melanchthon, como John Knox, como Hus, outros pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores, e somos de certa forma fruto daquilo que Deus graciosamente fez neles e por meio deles, de modo que para nós, ou para mim particularmente, esse é um dos grandes benefícios que Deus nos tem dado. E é sobre isso que nós meditaremos um pouco nesta noite. Antes de tudo, eu gostaria de apresentar aqui para vocês uma definição do que vem a ser a Reforma Protestante. Pegamos aqui algumas definições de alguns livros, né? Richard
Richardson e Bolden, eles dão uma definição bem interessante, ao meu ver, bem simples, mas ao mesmo tempo vai naquilo que nos interessa sobre este assunto. E eles dizem o seguinte, que a reforma do século XVI, no cristianismo ocidental, foi a culminação de incontáveis movimentos em que o descontentamento foi registrado, geralmente com apelo à Escritura, contra crenças e práticas da igreja medieval. É interessante que entre as várias práticas da igreja medieval, contra as quais a reforma se posicionou, encontra-se a venda de indulgências. As indulgências eram uma prática da igreja católica romana, durante o período da Idade Média, que fazia crer que as contribuições financeiras de todos os tipos e de todas as sortes, feitas pelas pessoas, asseguravam a elas que ao morrer, a sua alma fosse liberada do purgatório e, portanto, ela pudesse desfrutar da alegria celestial. É aquilo que nós falamos popularmente como comprar um lotezinho lá no céu, um pedacinho de céu para nós morarmos eternamente, para podermos chamarmos, de uma forma geral, de nosso pedaço de céu. Essa é uma definição de um modo bem geral. Mas quando nós vamos mais adiante, eu creio que é importante, dentro dessa definição do que é a teologia, do que é a reforma protestante, uma definição paralela envolve aquilo que vem a significar eventualmente teologia reformada. Hoje, talvez não todos, mas muitos de vocês devem ter acompanhado alguns debates, muitos dos quais talvez um pouco mais acalorados na internet, entre calvinistas e arminianos, e isto nos faz surgir, pelo menos dá ensejo a seguinte pergunta: o que é a teologia reformada, sobre a qual muito se tem falado, especialmente de uns bons tempos para cá, e mais particularmente neste ano, onde comemoramos no próximo dia 31 de outubro, os 500 anos de reforma protestante. Nós temos pelo menos duas definições do que significa a teologia reformada. Uma definição que eu denomino de uma definição mais ampla e uma definição mais restrita. Isso é importante para que os irmãos entendam sobre o que iremos discorrer nesta noite. Uma definição ampla, ela diz o seguinte, que muitos identificam a teologia reformada com aquilo que é conhecido como 5 solas. Já vamos explicar daqui a pouco o que quer dizer isso. Os 5 solas são 5 frases latinas que surgiram a partir da reforma protestante, as quais fornecem um sumário das crenças teológicas básicas da reforma. Os 5 solas, eles são classicamente vistos como sola escritura, somente a escritura. Além disso, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e finalmente, soli deo gloria, somente a Deus seja dada a glória. Daqui a pouco nós vamos meditar um pouquinho mais detidamente sobre estes aspectos. Mas além disso, nós temos uma definição mais restrita do que vem a ser teologia reformada. Nessa primeira definição que demos, ela é uma definição mais ampla, adotada pela maioria esmagadora do cristianismo ou da cristandade odierna. Só que existe uma outra definição que ela é mais restrita, e de propósito, eu citei aqui agora um autor calvinista, Michael Horton, que dirá o seguinte, na sua definição de teologia reformada, abre aspas: as pessoas rapidamente associam a teologia reformada, isto é, calvinista, as palavras são dele mesmo, com os assim chamados 5 pontos do calvinismo, com seu famoso acrônimo TULIP, que vem da sigla inglesa, de onde o T ele tem relação com depravação total, o U tem relação com eleição incondicional, o L de expiação ilimitada, o I de graça irresistível e o P de perseverança dos santos. Então, é importante nós aqui definirmos e darmos nomes aos bois ou os pingos nos is, quando falamos de teologia reformada. Quando você fala com um calvinista sobre teologia reformada, para ele teologia reformada é sinônimo de tulipe, dos 5 pontos do calvinismo que ficaram conhecidos como tais a partir do sínodo de Dort, ou dos cânones de Dort, que ocorrem ali na Holanda, na cidade de Dordrecht, entre os anos de 1618 e 1619. Agora, quando você fala para outras pessoas, no protestantismo mais amplo no contexto brasileiro,
nós entendemos a teologia reformada, ou a reforma protestante, como sinônimo dos 5 solas, que nós agora há pouco mencionamos, e sobre os quais falaremos mais detidamente daqui a pouco. Então esse tipo de diferenciação é muito importante, e isso fica explícito no próximo slide. Então, o que queremos dizer quando falamos de teologia reformada? Estamos nos referindo à sola escritura, a todos os demais itens, ou nós estamos, na verdade, nos referindo a estes pontos que nós agora mencionamos? Ou estamos nos referindo, portanto, à tulipe? Tudo isso é muito importante quando dialogarmos com uma pessoa, com um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, quando queremos falar sobre esse tipo de assunto. Indo agora adiante, esta gravura ela é interessante porque ela é datada de 1769, ou seja, um pouquinho mais de 200 anos depois da reforma protestante que ocorre inicialmente na Alemanha e depois acaba se alastrando por toda a Europa, América e assim por diante. E aqui nós temos algumas figuras interessantes nesta gravura. Em inglês, lá adiante, nós vemos escrito os reformadores primitivos, a quem, sob Deus, nós somos devedores pela gloriosa luz do Evangelho. E curiosamente, vejam quem está sobre junto nessa mesa interessante. Com exceção da parte de baixo, em que vocês veem católicos, inclusive o diabo, representado por este cão. É isso que você pensou mesmo, é o cão, mas tipicamente conhecido no nosso contexto como capiroto. Ele quer apagar a luz do Evangelho, mas ele não consegue. E por trás da mesa estão todos os reformadores lutando contra a obra de Satanás por meio da pregação da mensagem do Evangelho. Curiosamente, veja quem está nesta mesa. Eu coloquei os nomes aqui. Aparece o nome ali também bem pequeno, bem difícil de se ver, mas veja quem está nesta mesa. William Perkins, Jerônimo de Praga, Martin Butzer, Pedro Mártir, Ulrich Zwinglio, John Knox, Girolamo Zanchi, Heinrich Bullinger, João Eco Lampadio, Johannes Buxtorff, Robert Bolton. Em 12º lugar, pasmem, Jacó Armínio. Jacó Armínio está bem na ponta, ele está bem na ponta ali, perto de quem? De Calvino. Isso é interessante porque as pessoas tendem a excluir nós, pelo menos a mim, eu digo eu particularmente, arminianos, como não sendo reformados, ou como não pertencentes à teologia reformada. Mas tinha gente em 1769 que pensava diferente. Além de Armínio, nós temos outras pessoas, John Wycliffe, Teodoro Beza, João Calvino, próximo ali de Armínio, Nicholas Ridley, Hugh Latimer, Martinho Lutero, Philip Melanchthon, Tomás de Aquino, Mollern, Hugo Grossio, John Huss e Thomas Cranmer. Todos eles estão à mesa e são retratados, ali meados quase ao final do século XVIII, como sendo reformadores, que nos legaram a luz do Evangelho a fim de trazer a salvação a todos aqueles que pela graça crerem em Cristo. Amém? Então isso é interessante porque, vez por outra, as pessoas brincam, pelo menos comigo, porque eu sou um arminiano convicto, né? E as pessoas ainda fazem chacotas. Não, mas vocês arminianos têm mania de acharem que são reformados. Reformados somos nós calvinistas. Os outros não são reformados. Pentecostais não são reformados. Ninguém é reformado a não ser nós. E por que eles o fazem? Porque eles agem desta forma, porque eles equiparam teologia reformada a tulipe. Por isso que eu dei aquela definição propositalmente no início. Nós temos duas formas de entender a teologia reformada. No sentido restrito, de fato eu não sou reformado, porque particularmente, por mais respeito, amor e carinho que tenha para com os irmãos calvinistas, não sou calvinista na minha teologia. Mas, por outro lado, a partir de uma definição mais abrangente, eu creio que nela se enquadra a maioria esmagadora do protestantismo mundial, ou seja, aqueles que creem nos chamados 5 solas. Agora é importante nós vermos as causas da reforma protestante. Por que a reforma ela ocorreu? Existem várias causas, queremos destacar algumas delas aqui. Primeiramente, nós temos algumas causas sociais. Os valores renascentistas, ou da renascença, ou do renascimento, do humanismo e do secularismo, eles levaram as pessoas a questionar a Igreja Católica. Isso é interessante, meus queridos, porque
com o surgimento do Renascimento na Europa, entre os séculos 14 e 15, o Renascimento, é importante aqui definir, ele foi um período de redescoberta e revalorização das referências culturais da antiguidade clássica. Então, muitas pessoas, dentre elas aqueles que se tornariam mais tarde os reformadores, começaram a ler os pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos, depois do ano 100, entre os anos 100 até 650 depois de Cristo aproximadamente. Os reformadores começaram a ler as obras em grego, em latim dos pais da igreja, começaram a ler a obra, o texto, a edição crítica do Novo Testamento grego de 1516, de Erasmo de Roterdã, e lendo todas estas obras, além do texto hebraico do Antigo Testamento e o texto grego do Novo Testamento, como mencionei, e essas pessoas chegaram à conclusão de que o ensino da Bíblia, ele estava diametralmente oposto àquilo que os papas, àquilo que os clérigos e àquilo que a Igreja Católica ensinava, especialmente, por exemplo, no que tange a compra ou a venda de indulgências. Então foi a leitura da Bíblia, foi a leitura dos textos clássicos, comentários sobre as Escrituras que fizeram, entre outras coisas, evidentemente, fizeram com que os reformadores criticassem toda a religiosidade católica e medieval da sua época. Depois, nós temos também a imprensa, A imprensa, ela ajudou a propagar as ideias críticas sobre a igreja. Em 1456, o gráfico alemão Johannes Gutenberg, ele descobriu os caracteres tipográficos móveis que vieram a dar origem à imprensa. Imprensa esta que, por sua vez, ajudou a publicar não somente muitas cópias da Bíblia, mas também muitos escritos de Lutero e de outros reformadores contra os abusos da Igreja Católica. Então, percebam que entre as causas sociais, nós temos muitos elementos, poderíamos citar outros também, que apontam para a razão de a reforma protestante ter ocorrido. Depois nós temos causas políticas. Muitos monarcas poderosos no contexto europeu, eles desafiaram a Igreja Católica como o poder supremo na Europa. É interessante que não somente a Alemanha, mas também outros países europeus começaram a entrar em conflito contra a Igreja Católica, por causa da postura arrogante e ambiciosa de papas como Bonifácio VIII, que vive entre os séculos 13º e 14º, e também pelas atitudes gananciosas e opulentas de outros papas, como Clemente V, por sua vez, que vivia de uma forma muito luxuosa. Então isso começou a ser, evidentemente, muito criticado pelos líderes da época. Depois, muitos líderes também viram o Papa como um governante estrangeiro e desafiaram a sua autoridade. Aqui tem um elemento também interessante. Os líderes dos diversos países europeus, Alemanha, França, Inglaterra, Holanda e tantos outros, eles questionaram, espera um pouquinho, mas por que nós devemos nos submeter a Roma? Por que nós devemos enviar dinheiro para um governante estrangeiro e concentrarmos tudo isso na Itália? Por que nós não temos direito de administrar os nossos próprios bens e por que temos que pagar taxas altas para o Papa ou para todos os papas da época? Então aqui nós temos mais um elemento importante que ajuda-nos pelo menos a entender algumas causas da reforma protestante. Além disso, também temos causas econômicas. Os príncipes e reis dos vários países europeus da época, eles estavam, dizem alguns historiadores, alguns estudiosos, eles estavam com inveja das riquezas da Igreja Católica. Além disso, comerciantes e outros se ressentiram por ter de pagar taxas para a igreja. Vejam que coisa interessante. Então, por um lado, os governantes dos diversos países europeus tinham que enviar dinheiro ao tesouro de Roma. E, por outro, o próprio clero da igreja estava isento de pagar impostos. Então, mais uma vez, os líderes
das grandes potências da época, dos países da época, eles questionaram: por que papas, por que os clérigos, por que eles não pagam nada e nós temos que pagar taxas altas e pesadas a eles? E isso cumulativamente contribuiu a fim de que uma insatisfação geral viesse a estar presente no coração dos europeus, especialmente com relação aos mandos, desmandos, ambições, usos e abusos da igreja católica da época, da igreja medieval. Finalmente, nós temos aqui uma quarta causa, que poderíamos denominá-las aqui de causas religiosas. Nessas causas religiosas, nós temos uma questão bem interessante. Primeiramente, alguns líderes da igreja católica, como já havíamos adiantado, eles se tornaram extremamente mundanos e corruptos. Entre o clero, para termos uma ideia, a imoralidade sexual, a prática da simonia, a palavra esta que vem de Simão Mago, lá em Atos 8, que se preocupa em saber como ele pode fazer para comprar o dom do Espírito Santo. Então a simonia envolve o contexto de compra e venda de bênçãos espirituais. O enriquecimento ilícito e a ociosidade entre os sacerdotes católicos eram comuns. Aliás, se vocês lerem, eu creio que seja muito comum este filme, O Nome da Rosa, uma obra que nós podemos encontrar inclusive na internet tranquilamente. Se vocês lerem, tanto o livro escrito por Humberto Eco, que deu ensejo ao filme, bem como assistirem o próprio filme O Nome da Rosa, vocês verificarão como eram as condições espirituais nos castelos, nos mosteiros e nas igrejas do período da Idade Média, do século XIV, que por sua vez antecede a Reforma Protestante. Então nós vemos muitos padres vivendo em bigamia, em regime de concubinato, uma imoralidade sexual muito grande, padres se enriquecendo de uma forma extravagante, e tudo isso foi gerando um clima acentuado de insatisfação por parte tanto dos intelectuais da época, que, como nós mencionamos, com base nos valores do renascentismo ou renascimento, se voltaram contra estas práticas, como do povo comum de uma forma geral. Depois, muitas pessoas acharam inaceitáveis certas práticas da igreja, como a venda de indulgências. Isso é interessante porque em 1517, justamente no ano do contexto em onde Martinho Lutero afixa as 95 teses à porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, neste mesmo ano, o Papa Leão X, ele comissiona um frade dominicano, chamado Johann Tetzel, para que fosse o cobrador oficial de indulgências, ou seja, de pagamentos feitos à igreja a fim de assegurar a salvação às pessoas. E existe uma frase que é atribuída a Johann Tetzel, que ela ficou muito famosa e entrou para a história, onde ele teria dito o seguinte: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Olha que coisa interessante, né? Obviamente isso é uma heresia, né? É uma heresia, como diria o outro, uma heresia lascada. Então, assim que você ouvir o tilintar da moedinha no fundo do gasofilácio, uma alma naquele exato momento salta do purgatório e ela vai para o céu, onde viverá eternamente, segundo esta frase que pelo menos é atribuída a Johann Tetzel. Então, imaginem só, cumulativamente, todos esses tipos de práticas ocorrendo no contexto que antecede imediatamente a Reforma Protestante. Como as pessoas não se indignaram, e não é para menos, né? Deveriam se indignar mesmo com relação a todos esses tipos de práticas. E é nesse contexto, e a partir desse contexto que brevemente mencionamos, que começam a ser desenvolvidos os princípios ou os pilares da Reforma Protestante. Os 5 solas que aqui mencionamos, eles começam a ser desenvolvidos, não totalmente, mas em fase embrionária, a partir desse contexto, entre os séculos XIV, XV, XVI em diante. Segundo alguns estudiosos, a sola Escritura, a sola Fide, sola Gratia,
estavam presentes já nos escritos, estavam presentes claramente nos escritos dos primeiros reformadores. Mas os solos Christus e soli Deo glória, ou seja, somente a Cristo e somente a Deus seja dada a glória, eles foram acrescentados paulatinamente ao longo dos séculos XVI em diante. Isso é interessante porque um alemão, um músico, também conhecido de nós, Johann Sebastian Bach, ele começa a assinar todas as suas partituras, né, de música, evidentemente, ele coloca no finalzinho delas a sigla SDG, ou seja, Soli Deo Glória, somente a Deus seja dada a glória. Já naquela época, pessoas como Bach entendem que o próprio fato de compor músicas, o fato de tocar, deveria ser algo que deveria por sua vez ser feito somente a Deus, porque apenas Deus deveria ser glorificado com todos os nossos dotes, com todos os nossos talentos, de modo que somente Ele deveria receber a glória por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos. Amém? E aqui nós temos então alguns princípios, né, os 5 pilares ou princípios da reforma protestante. O primeiro deles, sola scriptura. E aqui nós temos uma fala muito interessante de Timothy George, tirada do livro Teologia dos Reformadores, que vale a pena lermos. George diz o seguinte: o princípio da sola scriptura destinava-se a salvaguardar a autoridade das Escrituras daquela dependência servil à igreja, que de fato tornou a Bíblia inferior à igreja. As Escrituras são a norma normans, norma determinadora, não a norma normata, norma determinada para todas as decisões da fé e da vida. Eu aprendo com isso, queridos, em primeiro lugar, que a reforma protestante, a mensagem da reforma protestante, ela foi uma mensagem bibliocêntrica, ela foi centrada na Bíblia, nas Escrituras. Então, isso não significa que os reformadores não aceitassem a tradição da igreja. Nós mencionamos agora há pouco que o Renascimento fez com que Lutero, Melanchthon, Erasmo, Butzer, Zwinglio e Ecolampádio e tantos outros, até o próprio Armínio, retornassem às fontes primárias, aos pais da igreja, aos textos gregos, latinos, hebraicos, mas eles não desprezavam também outras tradições da igreja, desde que, isso é importante dizer, desde que tais tradições fossem condizentes com as Escrituras. Não eram as tradições dos homens sobrepujando as Escrituras, mas as tradições da igreja sendo condizentes com as Escrituras, que eram aceitas como tais. Então esse elemento é extremamente importante. A Bíblia é o livro por excelência da reforma protestante. Não é a Bíblia e outras literaturas, mas é apenas a Bíblia. É óbvio, é evidente que outras literaturas também têm o seu lugar. É claro que tem, mas a literatura por excelência, que deve servir de base para a nossa fé cristã, como única regra de fé e prática, deve ser somente as Escrituras. Acima de todas as coisas, as Escrituras. E este foi o lema, um dos mais importantes lemas da reforma protestante. Temos aqui um texto bíblico, né? Não adianta nada falarmos disso e não citarmos o próprio texto bíblico. 2 Timóteo 3, versículos 15 e 17, onde Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo, o seguinte: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus queridos, quando nós falamos da reforma protestante, é uma reforma bibliocêntrica, ela enfatiza a Bíblia acima de todas as demais literaturas. Esse é um dos valores que devemos resgatar nos nossos dias. Daqui a pouco, quando chegarmos ao término da nossa fala, infelizmente separamos alguns dados que são tristes, são chocantes para a nossa realidade. E depois nós iremos compartilhá-los
quando fizermos uma espécie de um breve balanço sobre as perspectivas da reforma protestante na nossa época e mais particularmente no Brasil. Em outras palavras, será que nós cristãos evangélicos temos o que comemorar depois de 500 anos de reforma protestante? No nosso contexto tupiniquim, no nosso contexto brasileiro, será que nós temos o que comemorar? Eu iria mais longe, será que os nossos irmãos em Cristo da Europa têm o que comemorar? Com igrejas vazias, igrejas que se transformaram em museus para a visitação do público e são tudo menos igrejas. Será que depois de 500 anos nós temos de fato o que comemorar? Claro que eu não quero trazer aqui um tom pessimista, é evidente que temos muito a comemorar, mas também temos alguns pensamentos, algumas reflexões críticas a serem feitas em razão do contexto histórico, espiritual acima de tudo, em que vivemos. Mas daqui a pouco nós falaremos um pouco mais sobre isso. Um segundo princípio que nós também aqui encontramos é o princípio sola gratia. Aqui é interessante porque todas as religiões do mundo ensinam algum tipo de salvação pelas obras. Eu não sei se vocês pararam para pensar sobre isso, já leram, se vocês leram algum livro sobre seitas, heresias, sobre outras religiões, mas todas as religiões do mundo, com exceção da religião cristã, do cristianismo, ensinam algum tipo de salvação pelas obras, ou seja, pelo mérito humano, por uma meritocracia humana. Somente o cristianismo é que destoa disso. Se não, vejamos alguns poucos exemplos dentro do tempo que temos. No islamismo, por exemplo, se na vida futura as boas obras pesarem mais na balança do que as más obras, aí o sujeito será salvo. Ou seja, no islamismo a pessoa é claramente salva pelas boas obras. Ela não é salva pela graça. É desconhecido tal conceito como este de graça, como nós, por exemplo, cristãos, evangélicos, protestantes, ensinamos. Então, no islamismo, a salvação se dá pelas obras. E ai de você se no contexto futuro, na balança de Alá, as más obras pesarem mais. Você vai para o inferno. Dependerá de você, exclusivamente de você, ser salvo ou se perder. Quando vamos para o judaísmo, muitos judeus, por exemplo, creem que a obediência à lei é necessária à salvação. Alguns vão mais longe e ainda entendem que os 613 preceitos, as 613 mitzvot, as leis, os mandamentos devem ser cumpridos. E aí eu te pergunto, quem é que vai para o céu? Eu sou o primeiro a estar perdido, não sei vocês, mas eu diria que eu não tenho chance nenhuma. Outros judeus, por sua vez, eles dirão que a salvação se dá pelo aperfeiçoamento da sociedade. Quando uma sociedade melhora, o que implica obras, mais uma vez, é que as pessoas são salvas. Então percebam que o próprio judaísmo ensina uma salvação pelas obras. Quando vamos para o espiritismo, vocês devem saber que o lema central do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Você é salvo quando você pratica gestos de caridade, quando você visita abrigos, quando você auxilia mendigos, pessoas menos favorecidas. E aqui é evidente que nós cristãos devemos fazer todas estas coisas sim, mas também sabemos pelas Escrituras que não somos salvos por nenhuma destas práticas. Somos salvos apenas pela graça. Não depende de nós, daquilo que nós fazemos, depende daquilo que Deus em Cristo fez por nós há cerca de 2000 anos atrás, de modo que somos frutos da graça de Deus e não dos nossos méritos humanos. Esse elemento é importante. Quando olhamos para o catolicismo, a salvação se dá por meio da prática de penitências, rezas, idas às missas, além de várias outras questões, assim como também prática de boas obras. Quando vamos para o bahaísmo, a fé mundial Bahá'í, você descobre que a salvação é alcançada pelo conhecimento e prática dos princípios ensinados por Baha'u'lláh, o principal profeta desta religião. Então, quando você conhece a fé mundial Bahá'í e você a pratica, você adquire a salvação. Olha que coisa interessante. Quando vamos para o budismo, a salvação consiste em duas experiências: a libertação do ciclo de reencarnações, ou seja, o cessar de existir, o nirvana,
e, ao mesmo tempo, o cultivo do caráter na vida presente. Em outras palavras, a pessoa busca a salvação dentro de si mesma. Não é uma salvação extrínseca que vem de fora, é uma salvação intrínseca que vem de dentro. Eu, por meio da meditação, por meio da yoga, por meio de uma meditação profunda, por meio de tudo isso, eu sou o autor da minha própria salvação. Quando vamos mais adiante e vemos o hinduísmo, a salvação também se dá pela libertação do ciclo de reencarnações, assim como ocorre no budismo, e esta libertação ocorre através de 3 caminhos: o do conhecimento, o das obras e o da devoção. Quanto mais você conhece os preceitos do hinduísmo, quanto mais você pratica boas obras, e quanto mais você é um devoto às leis e às doutrinas hindus, mais você se aproxima da salvação. Então perceba que depende tudo de nós. Quando vamos para o mormonismo, ele vai dizer que só há salvação para aquele que obedecer às doutrinas do livro de Mórmon. E além disso, só há salvação para aqueles que frequentarem, forem membros da igreja Mórmon. Ou seja, eu e você fomos todos para os infernos. Se é que existe os infernos ou o inferno, todos nós estamos perdidos, porque nenhum de nós, pelo que eu saiba, é Mórmon. Tem cristão morno, pastor? Mormon, não mormon, Que tem crente morno, isso tem bastante. Não sendo mormon, tá bom. E desde que saia dessa mornidão, melhor ainda. Mas, queridos, percebam que todas estas religiões ensinam uma salvação pelas obras humanas. Eu te desafio a estudar todas essas religiões, que mais cedo ou mais tarde você verá que os próprios seres humanos são responsáveis pela sua salvação. É aquilo que eu poderia chamar em grego de autossoteria. O sujeito salva a si mesmo. Mas nós desconhecemos tal tipo de excentricidade doutrinária ou teológica, para não dizer heresia, porque aprendemos nas Escrituras que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e que nada disso vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras humanas para que ninguém se glorie, mas vem das obras de Deus explicitadas há 2000 anos na cruz do Calvário por mim e por você, e é por isso que nós somos salvos. Se somos salvos pelas obras, estas são as obras de Deus, são as obras de Cristo, são as obras do Espírito Santo, mas não as obras de homens. Somos salvos pelas obras da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É por estas obras sim que nós somos salvos, não pelas minhas obras, porque se eu dependesse das minhas obras, eu já estaria irremediavelmente perdido há muito tempo. Na verdade, creio eu que todos nós já estaríamos irremediavelmente perdidos. Segundo James Montgomery Boyce, ele dará uma definição aqui, simples, mas importante. Ele define sola gratia como da seguinte forma: isto ensina que a salvação é pela graça de Deus apenas, sem nenhuma mistura de obras humanas adicionadas a ela. Em outras palavras, a menção dos reformadores, a mensagem dos reformadores, ou melhor dizendo, é caricêntrica, que vem do grego charis, ou seja, ela é centrada na graça. Não é antropocêntrica, é charicêntrica, é obra de Deus, não é obra de homem, de pastor, de denominação, de teologia, é obra do Deus triuno, é obra da Trindade. Isso é a nossa salvação, ela depende totalmente de Deus e não de nós mesmos. Depois nós temos um texto importante que aqui citamos, e que ele é emblemático e que devemos ler. Não adianta falarmos da sola Escritura se nós não citarmos e enaltecermos a própria Escritura. Não quero aqui ser contradizente comigo mesmo. Vejam só o que Paulo diz nesse texto maravilhoso: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui é interessante, e permitam-me citar um teólogo americano, George William Knight. Ele explicou a graça de Deus nos seguintes termos. Disse ele: quando uma pessoa trabalha umas 8 horas por dia e recebe um dia de pagamento pelo seu tempo, isso é um salário. Quando uma pessoa compete com o oponente e recebe um troféu, isso é um prêmio.
Quando uma pessoa recebe reconhecimento pela sua realização, isso é uma recompensa. Mas quando uma pessoa não é capaz de obter um salário, não pode ganhar nenhum prêmio e não merece nenhuma recompensa e ainda assim recebe tal presente de qualquer maneira, isso é um bom retrato do favor imerecido de Deus. Amém? Nós não merecemos a graça, caso contrário não seria graça, seria uma dívida que Deus teria para conosco. Mas além de Knight, nós temos um escritor, historiador, ensaísta escocês, chamado Thomas Carlyle. E ele deu uma definição de graça que eu acho maravilhosa, e eu a cito muito para os meus alunos no seminário teológico. Gostaria de compartilhá-la com vocês, onde Carlyle diz o seguinte: graça é mais do que favor imerecido. Se você alimenta um mendigo que te chama, isso é um favor imerecido, mas dificilmente é graça. Mas suponha que depois de um mendigo roubá-lo, você então o alimente. Isto seria a graça. Graça então é o favor demonstrado onde há demérito positivo naquele que o recebe. Olha que coisa interessante. Eu amo essa definição de graça. Graça não é simplesmente você dar algo a quem não merece esse algo que você dá, mas é dar algo a alguém que inclusive te ofendeu, te machucou com palavras, com gestos, com obras. Isso é graça. Aliás, cá entre nós, não foi isso que os nossos pecados fizeram com Jesus na cruz? Nós o insultamos com os nossos pecados, nós o vilipendiamos, fomos nós que colocamos aquela coroa de espinhos na sua cabeça, aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés, aquela lança no seu tórax, fomos nós que cuspimos na sua face, e em troca, sabe o que Ele nos deu? Ele estendeu as suas graciosas mãos, proporcionando-nos salvação, para que todo aquele que cresce em Cristo não perecesse, mas tenha a vida eterna. Isso é graça. Eu não tenho nada para dar a Deus a não ser os meus pecados, e o que Ele dá em troca dos meus pecados? Ele me dá salvação, quando pela graça eu creio em Cristo, e permaneço crendo nele até o fim dos meus dias aqui na terra. Isso é graça. Nós não merecíamos, nós fizemos tudo o contrário para não merecer, mas Ele graciosamente estendeu as suas mãos. Na cruz Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esta é a oração da graça àqueles que o ofendiam, àqueles que o agrediam verbalmente e fisicamente. Jesus lhes deu como moeda de troca a sua graça, o seu perdão, o seu amor. Temos muito a aprender sobre a graça nos dias de hoje, onde as pessoas andam tão furiosas a troco de bobagem. Se um cortar mais rápido o carro na frente do outro, já existe uma morte, um assassinato, coisas tão terríveis ocorrem. E aprendemos com essas definições, que são fundamentadas nas Escrituras, que a graça que Deus nos outorgou, com a qual nos beneficiou, nós devemos também tê-la no trato com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, e para com toda a humanidade, independentemente de crerem em Deus e em Cristo ou não. Amém? Mas, continuando, um terceiro princípio, sola fide, um princípio também importante da reforma protestante. Segundo Hastings, pela fé somente significa que uma pessoa se torna justificada aos olhos de Deus somente através de um ato de confiança em Cristo, sem as obras da lei. Quando nós falamos de sermos salvos somente pela fé, meus irmãos, é somente pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. A morte de Cristo é a causa meritória de sermos salvos, mas a fé é a causa instrumental proporcionada pela graça que nos possibilita sermos aceitos diante de Deus. É a fé. Mas a fé não é simplesmente um assentimento intelectual diante das verdades escriturísticas. Olha, eu creio no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. Não é somente isso, mas é um entregar-se aos pés da cruz. É deixarmos de confiar em nós mesmos, nas nossas obras, no nosso mérito, e confiarmos nos méritos de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, confidenciando-nos diante de Deus como pessoas que em nós mesmos
mesmos não podemos nada, mas em Deus nós podemos absolutamente tudo, inclusive sermos eternamente salvos. Nele, e somente pela graça dele e pela fé nele. Amém, queridos? Esse é um ensinamento importante que temos também sobre a fé. Temos aqui alguns textos que nos ajudam a entender isso. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma justificação pela fé. E aquilo que Paulo diz aqui é muito sério, porque ele diz, eu só tenho paz com Deus quando pela graça eu creio em Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Se alguém aqui em nosso meio não crê em Cristo como Senhor e Salvador, você não tem paz com Deus, mas você está em inimizade para com Deus. E eu desconfio que não é boa coisa ser inimigo de Deus. Eu desconfio que não é nem um pouco bom. Aliás, tem um texto bíblico que nós lemos apenas favoravelmente, mas vez por outra, eu digo lá à igreja que nós devemos aprender a lê-lo também contra nós. Quando nós lemos aquele famoso texto de Romanos que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas deveríamos aprender a lê-lo de forma contrária. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Meus queridos, se Deus decidir se irar para comigo e para com você, porque vivemos em pecado e não nos estribamos, não confiamos no sacrifício de Cristo por nós, nós estamos miseravelmente, irremediavelmente perdidos. Porque se Ele for contra mim, quem será a meu favor? Mas nós só podemos estabelecer paz, ou podemos ter essa paz com Deus, por meio daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Gálatas 2,16 diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Vocês viram que eu falei dessas religiões agora? Todas elas ensinam salvação pelas obras, pela obediência à lei. E Paulo nos diz, eu não serei salvo por isso, nenhum de nós é salvo por isso. Nós somos salvos apenas pela graça de Deus. Apenas pela sua graça maravilhosa, gloriosa, a nós estendida de uma forma misericordiosa. É por isso que nós somos salvos, e é somente por meio de Deus que podemos de fato morar um dia eternamente no céu e sermos transformados por Ele e para a sua glória. Em quarto lugar, um outro princípio, solos Christus. Vejamos o que Stone e Berkouwer nos dizem sobre este princípio. Segundo Stone, solos Christus significa que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E Berkouwer, fazendo coro ao seu irmão, diz, o solo Cristo excluiu qualquer outro mediador. Eu aprendo em terceiro lugar que a mensagem dos reformadores, ela é cristocêntrica. É cristocêntrica, ela é centrada em Cristo. Não é Cristo e a Aparecida. Não é pede à mãe, o filho dá, pede ao filho. É o filho quem nos conduz ao Pai. Não é Maomé, não é Siddhartha Gautama, não é Buda, não é ninguém, mas o único que nos conduz ao Pai é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio do Filho. Meus queridos, nós vivemos numa época de tamanho sincretismo religioso, de tamanho pluralismo de religiões, que tem pessoas que de manhã acendem uma vela, ali participam do terço, à tarde vão no terreno de Umbanda, e à noite frequentam um culto evangélico, e acham que são salvas, porque entendem que todos os caminhos levam a Deus. Existe um único caminho que nos leva ao Pai, a salvação eterna. Jesus disse, eu sou esse caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não no nosso relativismo de hoje, é um caminho, ou uma verdade, a sua verdade não é a minha. Talvez de fato a sua verdade não seja a minha, porque a minha verdade é Cristo e é as Escrituras. Num período de tamanho relativismo, religioso, moral, frouxidão moral, religiosa, muitos crentes podem ser tentados a crer em Cristo e em algo mais.
Infelizmente conheci algumas dessas pessoas, que buscaram a Deus, mas porque Deus não atendeu a sua oração, foram para o espiritismo, fizeram uma série, experimentaram vários passes, depois se converteram ali ao espiritismo, porque Cristo não lhes era suficiente. Aliás, eram pessoas absolutamente utilitaristas, só serviam a Deus porque Deus as abençoava, porque as curava, como nós cantamos, e cantamos muito bem nesta noite. Se Deus nos cura ou não nos cura, se Ele nos abençoar ou não, Ele continuará sendo Deus, porque Ele não tem nenhuma necessidade de nos abençoar, e quando Ele o faz por um ato de mera generosidade, liberalidade e graciosidade divinas. Meus queridos, Deus não precisava nem ter criado a mim e a você. Sabe por quê? Porque Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dEle. Sabe por que eu vou a cada domingo, a cada semana para a igreja, e eu digo muitas vezes para os irmãos ali na igreja local, eu vou para a igreja a cada domingo porque eu preciso de Deus, tendo plena consciência de que Ele não precisa de mim. Mas se Ele me usa, é por um ato de generosidade, de benevolência, de graciosidade. Ele poderia usar corvos, poderia usar jumentas, poderia usar mulas, poderia usar quaisquer outros seres, mas aprove a Ele graciosamente usar a mim e a você, podendo não nos usar. Nós somos prescindíveis para Deus, mas Ele nos é imprescindível. Eu preciso totalmente dEle. Estou aqui nesta noite porque eu preciso dEle, da graça dEle, do amor dEle, do perdão dEle, da vida que flui dos cravos da cruz, quando Ele morre pelos meus e pelos teus pecados. Eu preciso dEle. Isso nos fala sobre solos Cristos. Somente Cristo nos proporciona a verdadeira salvação. Vejamos isso na Bíblia, se a Bíblia diz exatamente isso ou não. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que palavra maravilhosa de Pedro. Em João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, se nós precisamos de alguém, esse alguém é Jesus. Só há salvação verdadeira por meio de Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. O resto é tudo beco sem saída. Ele é o verdadeiro caminho, o único caminho. Quinto princípio. Estamos concluindo essa parte, depois vamos trazer algumas breves reflexões. Só lhe deu glória. Segundo Bretzky, no seu dicionário teológico de latim, ele diz: uma vez que é a graça de Deus somente que nos salva através de Jesus Cristo, os protestantes consideraram que tal glória deveria ser dada somente a Deus e não aos santos ou membros da hierarquia católica, etc., e assim sucessivamente. Nós descobrimos aqui em quinto e último lugar que a mensagem dos protestantes, ela era teocêntrica, ela era centrada em Deus, somente em Deus. Lembram-se que eu disse agora há pouco sobre as partituras de Johann Sebastian Bach, que num determinado momento da sua vida ele assinava com as siglas SDG, só lhe deu glória, isto é, sempre agradecendo a Deus, louvando a Deus e adorando por tudo aquilo que o Senhor lhe proporcionava na vida. Na nossa sociedade grandemente materialista, somos propensos a pensar que tudo aquilo que temos é resultado dos nossos esforços humanos, quando na verdade não paramos para pensar que tudo aquilo que temos, teremos, somos, fomos e somos, ainda seremos no futuro, tudo aquilo que temos e somos de bom é oriundo das mãos graciosas do nosso Pai Celestial. Se você está aqui hoje é porque Deus te deu mais um dia de fôlego de vida. Ele poderia ter tirado. Você poderia ter comido, poderia ter tomado todos os seus remédios, poderia ter feito o que você quisesse, mas se Deus resolver soberanamente tirar o ar do meu e dos teus pulmões, cairemos aqui como um saco de batatas.
porque é Ele quem sustenta as nossas vidas nas suas mãos. A nossa vida vem dEle, nosso trabalho ser abençoado vem dEle. Se temos uma família, uma esposa, um marido abençoado, tudo isso vem dEle. Se congregamos numa igreja abençoada, isso também é dom dEle. Tudo isso são as suas benesses que Ele graciosamente nos confere. E é por isso que Ele deve ser glorificado, e somente Ele deve ser glorificado. Amém? Conforme vamos lendo mais adiante, vejamos dois textos bíblicos muito importantes. Salmo 115:1, onde o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Amém? Irmão, quando você fizer algo para a igreja, para o seu patrão, você que é patrão, que é auxiliar ali, o seu empregado, não importa. Tudo aquilo que você fizer, faça para a glória de Deus. A glória não é nossa, é de Deus. A glória sempre é dEle. Porque se Ele não nos sustentar, se Ele não nos der inteligência, se Ele não abençoar a nossa vida, se Ele não for à nossa frente, se não for a nossa retaguarda, se Ele não nos abençoar, de fato nós estamos perdidos. Então toda a glória é dEle. Nós dependemos total e absolutamente dEle. E Apocalipse, no capítulo 19, versículo 1 diz: e depois destas coisas ouvi no céu como que uma voz grande, de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Eu citei esses dois textos de propósito. Um deles onde um salmista reconhece que toda a glória é de Deus na terra, e outro onde os seres celestiais também reconhecem que toda a glória é devida a Deus no céu. Toda a nossa vida, toda ela deve glorificar a Deus e somente a Deus, somente a Deus. Isso me faz pensar naquele texto paulino de 1 aos Coríntios 10:31, onde ele diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, o teu casamento é para a glória de Deus? Você veio aqui nesta noite para a glória de Deus? Ou você veio aqui porque você tem sido um daqueles crentes utilitaristas que só vem ao culto por aquilo que Deus pode te proporcionar? A sua família é para a glória de Deus? A vida cristã que você tem levado tem glorificado a Deus? O tipo de funcionário ou patrão que você tem sido no trabalho tem glorificado a Deus? O culto que eu e você temos prestado tem glorificado a Deus? Quer comais ou bebais, desde as coisas mais banais ou triviais, devemos fazer tudo para a glória de Deus. De modo que sempre antes de fazermos qualquer ato, qualquer gesto, deveríamos perguntar: Senhor, será que o Senhor vai ser glorificado por meio disso? Às vezes queremos encontrar aquele irmão, aquela pessoa, quando é irmão pior ainda, né? E falar algumas verdades para ele ou para ela, esfregar verdades na cara dele ou na cara dela, mas eu te desafio e te convido a perguntar antes: Senhor, isso vai te glorificar? Tratar aquela pessoa daquele jeito te glorifica? Estar no culto com esse tipo de atitude no meu coração, isso te glorifica? Senhor, a minha vida tem te glorificado ultimamente? Ou eu tenho sido mais um desserviço para o seu reino? Os 5 solas têm muito a nos ensinar a respeito destes aspectos, e de tanto outros, que infelizmente não teremos tempo aqui para mencionar. Mas quando falamos sobre a glória a Deus, é interessante observarmos, queridos, que os seres humanos têm feito de tudo para trazer a glória para si mesmos, como já mencionamos, ou para adorar falsas divindades. Aliás, como o próprio João Calvino muito bem declarou, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E eu me arriscaria a dizer que essa fábrica tem estado em plena atividade desde a queda de Adão e Eva no pecado até os dias de hoje. Como o ser humano gosta de fabricar ídolos. Vamos dar alguns poucos exemplos. O antigo Egito possuía, segundo alguns estudiosos, mais de 80 divindades. Segundo outros estudiosos, como o judeu Naum Sarna, havia cerca de mais de 500 divindades no Egito na época de Moisés. É Deus para todo gosto, para todo tipo. Quando nós vamos para os hititas, povos da antiga Anatólia Central, atual Turquia, nós descobrimos
que, segundo algumas fontes, eles possuíam mais de 1000 divindades. De acordo com o poeta grego Hesíodo, que vive entre o 8º e 7º séculos antes de Cristo, a Grécia Antiga contava com mais de 30.000 divindades. Número este igual àquele que aparecia na antiga Roma, segundo o antigo escritor romano Marco Terêncio Varro, que vive entre o 2º e 1º séculos antes de Cristo. Dizia ele que havia mais de 30.000 deuses na Roma Antiga. Segundo as civilizações pré-colombianas, os maias, astecas e incas tinham mais de 1000 deuses na sua religião. Vejam que coisa interessante. Então esse princípio protestante só lhe deu glória, ele vai na contramão de certas práticas presentes na sociedade contemporânea, como a angelolatria. Muitas igrejas aí adorando anjos, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Algo que não tem nada a ver com os princípios protestantes. Outros seguindo a antropolatria, adorando a homens. Outros seguindo até a bibliolatria, adorando a livros sagrados, ou até a própria Bíblia, em vez de adorarem ao Deus da Bíblia. Crentes que abrem as suas Bíblias também no Salmo 91, no Salmo 23, para Deus dar uma arejada, para dar uma purificada no ambiente, mas não lê a Bíblia uma vez no ano. Daqui a pouco vamos falar sobre isso também. Meu irmão, quem repreende o mal, o demônio, ou seja lá o que for, somente Deus pode fazer isso pela sua graça, pelo seu poder, pela sua soberania. Amém? Mas além de bibliólatras, temos também eclesiólatras ou denominaciólatras, pessoas que adoram as suas denominações. Eu sei que você deve amar a sua denominação, ame mesmo a sua denominação, o seu pastor, mas adore somente a Deus, porque Ele é Senhor sobre a sua denominação. Pessoas que são ególatras, adoram eu. Isso é o que mais tem nos dias de hoje, né? Como diria aquela música, aquele refrão do Traje a Rigor: eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. É bom que você goste de você, mas não que você venha cometer uma egolatria. Pessoas que cometem uma hagiolatria, uma adoração a santos. Martim Lutero foi um santo, Calvino, Ecolampádio, Armínio foram miseráveis pecadores como eu e você. Se você duvida, leia a vida deles, leia a biografia desses homens de Deus, que antes de serem homens de Deus eram homens, e como tais eram pecadores, mas que foram tremendamente usados por Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas queridos, depois disso tudo que nós aqui dissemos, quero meditar com vocês sobre algumas perspectivas sobre a reforma protestante. Separei apenas 4 cenários, e é com eles que eu quero agora encerrar a nossa fala, agradecendo-os de antemão já pela gentileza do empréstimo dos vossos ouvidos e olhos para essa nossa breve fala nesta noite. Depois de tudo aquilo que nós citamos, que tipo de balanços ou perspectivas podemos ter sobre a reforma protestante, ou os resultados da reforma protestante, no nosso contexto eclesiológico brasileiro? Isso é muito importante, porque não adianta nós refletirmos sobre o que ocorreu na Alemanha de Lutero, na Inglaterra de John Wesley, na Holanda de Armínio. É importante sabermos o que ocorre na igreja do contexto brasileiro atual em que eu e você estamos inseridos. Será que os valores da reforma, boa parte dos quais citamos, tem de fato estado presente no nosso contexto ou não? É o que nós veremos agora nos próximos slides. Primeiro deles, a pergunta que eu fiz aqui, fiz várias perguntas nesse contexto. A primeira delas é: somos muitos aqui no Brasil, sim, mas eu te pergunto, e daí? Que tipo de mudança isso tem gerado? Eu digo, somos muitos evangélicos, ou pelo menos evangélicos nominais na nossa pátria. Isso tem mudado em que a nossa rotina, a nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos? Dê uma olhada nesses números. Segundo o IBGE, em 2010, nós éramos 42.300.000 evangélicos. Hoje somos aproximadamente 46 milhões. Alguns mais otimistas dizem 48 ou 50 milhões. Os números são desencontrados e ainda não foram fechados. Segundo a CEPAL Pesquisas,
Em 2022, seremos 106 milhões de evangélicos no Brasil. Sabe quantas igrejas estima-se que haverá daqui a 5 anos, em 2022? 575 mil igrejas. Sujeito, até o diabo, só não se converte se não quiser. É tanta igreja que o diabo e os demoninhos, eu não sei por que não se convertem. Agora, olha o que é triste no quadro que nós colocamos ali abaixo. Em 2016, segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil ele foi visto como o 4º país mais corrupto do mundo. Hoje melhoramos, estamos em 79º lugar. De quase 190 países, quer dizer, ainda estamos ali na metade para baixo. Mas há um ano atrás, éramos o 4º país mais corrupto do mundo. Eu estive tempos atrás pregando numa igreja em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ali para os lados de Niterói. E conversando com o pastor da igreja local, uma Assembleia de Deus, ele conversamos e ele me disse coisas, e eu fiquei ali estarrecido, e ele falou com lágrimas nos olhos. Ele falou: pastor, eu não entendo uma coisa. E eu falei: pois não, pastor, se abre aí, vamos conversar. Ele me chamou no canto lá, conversamos, ele falou: aqui em São Gonçalo é conhecida como a cidade que mais tem evangélicos por metro quadrado do Brasil. Ele falou: mas os índices de corrupção, de crimes, aqui no batalhão da polícia, e nós fomos lá, tanques de guerra na rua, perto do Museu de Arte Contemporânea e tudo. Ele falou: um dos maiores índices de corrupção e de moralidade do país todo está aqui, na nossa cidade, onde tem, coincidentemente, o maior número de evangélicos. E eu pergunto: que mudança há numa cidade que é composta majoritariamente de evangélicos? Parece-me que nós não temos visto essa mudança no nosso contexto. Somos muitos, repito a pergunta, mas, me perdoem, eu digo: e daí? Somos quase 50 milhões, mas o que esses quase 50 milhões, se é que são de fato de evangélicos, reais ou nominais, mas o que eles têm feito para mudar a história do nosso país? O que a reforma protestante repercutiu ao longo de 500 anos na minha, na sua vida, na história da nossa igreja contemporânea brasileira? Parece-me que muito pouca coisa. Temos uma enorme bancada evangélica com grandes aspas no Congresso Nacional. O que eles têm feito? O que eles têm feito? Eu sei que ali tem homens de Deus, ali como Magno Malta e outros. É claro, eu não estou generalizando, não é isso. Mas temos uma bancada grande e cadê mudanças de leis que beneficiem a população em geral? Reformas políticas, sociais, onde está isso? Mas somos e nos ufanamos de sermos quase 50 milhões. E seremos quase 110 milhões em 2022. Oh, que coisa maravilhosa! E o que isso tem tido de resultados concretos na vida das pessoas? Parece-me que nós não temos sido sal da terra e luz do mundo. Temos sido insípidos. Não temos salgado a vida das pessoas, tornando-as sedentas suficientemente para quererem beber da água viva que é Cristo. Parece que somos insípidos demais. Muito insípidos. Quando vamos para outro dado, temos muitas Bíblias também, mas eu te perguntaria: e daí? Tempos atrás eu estava olhando, eu sou simplesmente um apaixonado por Bíblias, né? Amo livros em geral, mas especialmente a Bíblia, todos os tipos, de todas as versões. E quando você vai na livraria, você vê que tem a Bíblia da vovó. Olha que coisa maravilhosa, né? É para todo mundo. Que mais? Tem a Bíblia do surfista, tem a Bíblia teen, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do homem. Tem a Bíblia de batalha espiritual, tem a Bíblia da ajuda financeira, tem a Bíblia pentecostal, tem a Bíblia não pentecostal. Você tem todo tipo de Bíblia. Deveríamos nos alegrar por isso, ou não? Enquanto muitos na Coreia do Norte, em vários outros países ao redor do mundo, têm apenas pequenos esboços do que é o Evangelho. Mas vejam só esses números. É uma fonte do The Christian Post de 2011. Olha o que diz a fonte.
50,68% dos pastores e líderes brasileiros nunca leram a Bíblia inteira. É uma pesquisa fresquinha de 6 anos atrás. E se fosse membros, já me chocaria, mas menos. É membro, tem um irmãozinho que às vezes não lê mesmo, está numa situação, a correria, atrás de emprego, de N situações, se é que isso justifique, né? Mas mais da metade dos pastores nunca leram a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E somos quase 50 milhões de evangélicos, que maravilha! Somos o povo do sola escritura, e os próprios líderes não leem a escritura. Irmãos, isso é trágico, isso é triste, isso é medonho, isso é catastrófico. É por isso que vemos igrejas ensinando tantas bobagens, tantas besteiras, tantas mandingas, tantas superstições, tantos misticismos, tanta magia misturada na pregação e nas práticas de muitas igrejas, de muitos irmãos, ou talvez irmãos entre aspas por aí. Eu digo com todo respeito e tristeza no coração. E essa ausência do sola escritura, ela reflete nos 2 próximos slides, infelizmente. Olha o que nós temos. Temos fé, mas e daí? Temos também a sessão espiritual com a rosa ungida, né? Eu sei que você vai falar, mas pastor, isso representa uma parte daquilo que alguns creem que é a igreja. Eu sei, mas a questão é que tem muitas igrejas chamadas de verdadeiras que têm imitado esse pessoal. Olha lá, temos um sabonetinho do descarrego completo. Olha lá, o sabonetinho, olha o nome do sabonetinho, sangue do cordeiro, né? Olha lá embaixo, os 3 sábados da troca dos anjos. Lembra que eu falei que voltaria aos anjos? Uma igreja X, dizendo que se tudo está errado, quer dizer, ela disse isso um tempo atrás, né? Mas está na internet para quem quiser pesquisar. Uma igreja X dizendo que se na sua vida tudo está dando errado, é porque você tem que fazer a oração da troca do anjo. O teu anjo, pode ser que não seja um Stallone, ele seja um anjo mais capenga, não frequentou a academia, não fez uma boa ginástica, então você ora para que Deus troque o anjo capenga por um anjo mais robusto, um anjo Schwarzenegger. Por fim, temos um pastor ali, isso saiu na mídia, aprisionando o demônio dentro da garrafa. Eu já ouvi falar de engarrafamento no trânsito, mas engarrafamento do capiroto é a primeira vez, né? O pastor orando para engarrafar o capiroto na garrafa. Sabe o que é isso? Falta de sola escritura. É gente que, se você perguntar, nunca leu a Bíblia, ou leu muito mal. Não leu a Bíblia direito. Não se esqueçam daquilo que nós mencionamos do dado agora, 50,68% de pastores e líderes, não é do povo não. Os líderes não estão lendo a Bíblia. Eu imagino uma desgraça, me perdoem, o que deve estar então entre o povo. Não, pastor, eu tenho lido bastante esse ano, super interessante, a Isto É, a Veja, né? Isso é maravilhoso, mas meu irmão, leia a Bíblia também. Leia a Bíblia acima de tudo, para que nós não possamos ser levados para lá e para cá por todo e qualquer vento de doutrina, e não ensinarmos essas besteiras que temos visto aí em algumas igrejas, ou pretensas, supostas, hipotéticas igrejas. Isso é muito triste, isso é muito triste. Finalmente, é com esse slide que eu quero terminar. Temos dinheiro, mas e daí? A igreja evangélica brasileira é rica, pelo menos eu diria de dinheiro. Será que é na mesma proporção espiritualmente rica? Bem, quanto a isso eu tenho minhas dúvidas. Temos a igreja vendendo tijolinho ungido com R$200, né? Pois o sujeito não constrói a própria casa dele para comprar o tijolinho ungido, não sabe por quê, né? Pegar, dar uma tijolada no sujeito com isso aí, né? Igrejas preocupadas com cartão de crédito, outras igrejas vendendo uma mezuzá gospel, que é um amuleto judaico. Isso envolve a judaização da igreja pelos míseros R$500. Sabe o que é a mezuzá? A mezuzá é um rolo que contém trechos da Torá, de Deuteronômio e de outros textos, e que os judeus místicos, quando entram em casa, fica no batente da porta, ele coloca a mão, esfrega, e ele pede a proteção e purificação da sua casa, inclusive o afastamento de demônios. É um elemento místico, mágico.
Tem igreja, tempos atrás, vendendo mezuzá pela quantia módica de R$500, para abençoar o lar do povo de Deus. Meu irmão, quem guarda a tua casa é o Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão coloque a mezuzá. Para quê? Bíblia de R$900, meinha R$153. Pois é, está ali. Isso é muito triste. Nos dias atuais, queridos, as vendas de indulgências, elas têm persistido, mas com outros nomes, com outras embalagens, com outros rótulos, mas com praticamente o mesmo conteúdo. Em nossos dias, assim como nos dias que antecederam a reforma, muitas pessoas têm comercializado a fé cristã. E aqui estou colocando uma pequena prova disso. Nos dias de hoje, a igreja tem se transformado numa empresa. O evangelho, ele tem se tornado uma mercadoria. O púlpito, ele tem se transformado numa mesa de negócios. O pastor, ele tem se transformado num comerciante da fé. E muitos crentes têm se tornado clientes, meros consumidores dos produtos gospel oferecido por tais igrejas. Infelizmente é isso que nós temos. Muitos de nós, sem generalizações, é claro, mas muitas de nossas igrejas têm se tornado isso. 500 anos de reforma protestante. Iremos completar agora no próximo dia 31 de outubro de 2017, com base retroativamente ao 31 de outubro de 1517. Será que temos o que comemorar? Como eu disse no início da minha fala, e quero concluir com isso, o berço da reforma protestante, a Europa, as igrejas estão vazias. Igrejas históricas vazias. Se transformaram em museus, em cabarés, em boates, em quaisquer outras coisas, mas não lugares onde a pregação do evangelho seja feita. Será que nós temos o que comemorar? Os lugares por onde Lutero, Calvino, Ecolampádio, Butzer, Armínio, todos eles passaram. Holanda hoje um país, um dos índices dos maiores índices de ateísmo está na Holanda, na França, na Alemanha. Países estes que foram berço da reforma protestante. A reforma nos legou boas coisas? Claro que sim. A ideia de que somos salvos apenas pela graça, não pelas indulgências, não por pagamentos ao papado, à igreja católica, somos salvos pela graça. Claro que nos legou coisas boas. Devemos nos agarrar apenas às escrituras. Claro que isso é maravilhoso. Temos legados muito bons da reforma. Mas será que nós temos buscado colocá-los em prática na nossa vida cristã diária ou não? Essa é a pergunta que eu deixo para os irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia da igreja dele no Brasil e em cada um dos cantos deste mundo. E que possamos servir a Deus para a sua glória, sabendo que somos salvos somente pela graça, somente pela fé, crendo somente em Cristo, conforme revelado somente na Escritura, e que tudo isso ocorra somente para a glória de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Se vocês me permitem, eu quero fazer uma oração. Amém. Eu gostaria que você orasse comigo, meu irmão, e refletisse sobre tudo o que dissemos nesta noite. Que Deus toque no seu coração, no de outras igrejas, pela sua graça, e que o Senhor nos transforme. Amém? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado por esta igreja existir, a Igreja Batista, Senhor, Boas Novas. Sei que esta é uma igreja que prega os 5 princípios da reforma protestante. Não porque são apenas da reforma, mas porque são extraídos da sua palavra. Abençoe, Senhor, meu primo, o pastor Wagner, os demais pastores desta igreja, diáconos, toda a liderança, todos os membros, para que, Senhor, esta igreja jamais seja levada para lá e para cá por qualquer vento estranho de doutrina que não seja a sã doutrina. Abençoe esta igreja. Abençoe os meus irmãos e irmãs. Abençoe a sua igreja no Brasil, Senhor. Na verdade, não só no Brasil, mas nos 4 cantos deste mundo. Ajude-nos, ó Senhor, a praticarmos os princípios da reforma protestante. E se nós não o fizermos,
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, para que possamos fazer a sua vontade. Toda a glória é tua, Senhor, todo louvor é teu, esse culto é para ti, esta reflexão é para ti, nossas vidas, nossos casamentos, famílias, tudo que temos e somos, são teus, tudo é teu. Que o Senhor seja glorificado nesta noite. Obrigado por tudo, Senhor, te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe o meu primo, o pastor Wagner, e que Deus possa firmá-los cada vez mais na verdade da palavra. Glórias a Deus.